Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar o meu vídeo de leituras de outubro e de novembro. Como vocês podem ver aqui pelo fundo, eu me mudei e durante esse período aqui em casa ficou muito confuso, com caixa pra todo lado, tudo bagunçado, e eu realmente não consegui me organizar pra gravar os vídeos do canal certinhos. Mas a partir de agora eu espero que tudo se normalize e eu consiga atualizar o canal com a frequência que eu atualizava antes. Eu vou falar das minhas leituras de outubro e novembro bem rapidinho. Alguns livros eu escolhi fazer vídeos separados pra eles, só pra fazer um panorama geral do que eu li nesse período. E aí os livros que eu gostar mais, ou que eu achar que geram discussões mais interessantes, eu vou fazer vídeos separados ao longo desse mês, porque esse mês eu tô de férias, então eu espero que eu consiga postar bastante vídeo. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li em outubro foi A Princesinha. A Princesinha era um livro que eu já tinha bastante vontade de ler, porque tem um filme que eu gosto muito, que costumava passar na sessão da tarde, não sei se ainda passa, que chama também A Princesinha. É de Alfonso Cuarón, e existe uma versão também antiga, não lembro de que ano, com a Shirley Temple, que é aquela atriz mirim bem famosa, então na verdade esse filme que passava na sessão da tarde é um remake. A Princesinha é um livro infantil bem clássico. Eu não sei se ele é tão famoso aqui no Brasil, mas lá fora ele é bem famoso. Conta a história de uma menina chamada Sarah. Ela começa o livro, se eu não me engano, ela tem uns 8 anos. Quando o livro termina, acho que ela tem uns 12, 13 anos. Ela vai estudar num colégio interno, em Londres, na Inglaterra. E ela é órfã de mãe, e aí acontece uma tragédia, o pai dela acaba falecendo. Quando o pai dela falece, ela perde o dinheiro que ela tinha, porque o dinheiro para pagar o colégio interno acaba parando de vir. E aí ela passa da condição de uma menina de classe alta para criada do colégio. E aí a gente vê a diferença do comportamento das pessoas quando ela tinha dinheiro e quando ela passa a não ter. Mas o grande diferencial de A Princesinha é a personalidade forte da protagonista, de Sarah. Sarah, ela é extremamente inteligente, ela adora ler e ela já fala muitas línguas, mais línguas do que muitos de nós já falamos. E ela tem uma personalidade muito cativante, as pessoas gostam muito de estar ao redor de Sarah, porque Sarah é uma grande contadora de histórias. Ela viveu na Índia com o pai durante boa parte da infância dela, então ela tem histórias muito mirabolantes para contar sobre a Índia. É um livro que eu adorei mesmo, assim, ele não me decepcionou nem um pouco, ele era exatamente o que eu esperava que ele fosse, e ele é exatamente o tipo de livro infantil que eu gosto. Bom, é isso, é um livro que eu indico pra todo mundo, é aquela história que normalmente agrada gregos e troianos, porque é uma história infantil muito clássica, da pessoa que passa da riqueza pra pobreza e que tem que lidar com isso. O outro livro que eu li em outubro foi Quarop, já tem vídeo pra ele, eu vou deixar o link aqui embaixo. Foi um livro que eu li para o projeto Lendo a Ditadura 1964 Nunca Mais, que eu tô participando desse projeto junto com outras blogueiras, junto com outras pessoas que têm canais no YouTube. É um projeto muito interessante porque se propõe a falar um pouco mais sobre esse período tão negro da nossa história e que agora tantas pessoas vêm pedindo o retorno. E Quarop foi um livro que, assim, pra ser bem sincera com vocês, eu não gostei tanto assim de Quarop em termos de história e de ritmo narrativo, mas Quarop tem alguns elementos muito bons para discussão. É um livro assim que, se você quiser discutir as temáticas de Quarop, você pode passar horas e horas discutindo. E isso é muito legal. Eu falei de algumas dessas coisas no vídeo. E o projeto eu tô gostando bastante de participar. As meninas e os meninos, acho que não tem nenhum menino, estão gravando vídeos, estão escrevendo posts. Eu vou deixar o link aqui embaixo para o blog do projeto. O outro livro que eu li em outubro, na verdade em outubro eu li muito pouquinho, porque estava muito tumultuado realmente, foi João e Maria, do Neil Gaiman. João e Maria conta a história clássica de João e Maria, dos contos de fada. Eu também gravei vídeo só pra ele, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse.
E lá eu comentei um pouquinho sobre a história original de João e Maria, como é no livro dos irmãos Grimm. E comentei também quais são as diferenças entre essa versão aqui do Neil Gaiman e a versão original. Que na verdade não são muitas diferenças, o Neil Gaiman foi bem fiel à história original com esse livro aqui. O outro livro que eu li em outubro foi Meia-Noite na Austenlândia, que é esse aqui. Eu já tinha lido, na verdade é uma continuação, eu já gravei até vídeo pra ele há um tempo no canal. Ele é uma continuação desse aqui, Austenlândia. Em Austenlândia existe uma propriedade no interior da Inglaterra que replica o modo de vida das pessoas na época de Jane Austen. Então você vai pra lá e você se veste como os personagens dos livros de Jane Austen e o pessoal da propriedade cria uma história pra você relacionada também com os livros de Jane Austen. Então assim, é como se no mundo de hoje existisse um lugar pra onde você possa ir e voltar para o tempo de Jane Austen. Aí nesse primeiro livro aqui, que eu gostei, assim, um livro divertidozinho de ler, não é uma obra-prima, lógico, mas assim, é um livro bem divertido de ler, eu gostei bastante. Ela explora bastante o universo de Orgulho e Preconceito. Aí já nesse segundo livro aqui, ela explora o universo de A Abadia de Northanger. Pra quem não sabe, esse livro da Jane Austen é um livro que ele faz uma crítica, uma espécie de sátira do gótico. Então tem aquela coisa das casas mal assombradas, dos fantasmas, da mocinha que tá com medo de portas que rangem e de baús trancados e que podem esconder grandes segredos da família. Então esse livro aqui, ele segue mais a Abadia de Northanger. Eu acabei não gostando tanto assim desse, eu gostei mais do primeiro, porque eu achei que assim, a autora repetiu a fórmula do primeiro livro, então isso não é muito original pra quem já leu o primeiro. E A Abadia de Northanger é um livro que ele é muito engraçado, ele é muito perspicaz. E aqui ela basicamente colocou uma heroína um pouco exagerada nos medos dela. E o romance eu achei também que não funcionou muito bem. Pelo menos essa foi a minha opinião. Eu vi algumas pessoas comentando que gostaram muito mais desse segundo do que do primeiro. Não foi o meu caso, infelizmente. Serviu pra passar o tempo, eu me diverti em alguns momentos do livro, mas em geral é um livro que eu não recomendaria muito, porque ele fica naquele meio termo entre o romance e o livro de mistério, e ele não faz muito bem em nenhum dos dois, sabe? E aí eu vou passar agora para as minhas leituras de novembro. O primeiro livro que eu li em novembro foi O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse livro é o livro favorito de muita gente. Uma grande amiga minha diz que esse é um dos livros assim da vida dela. E é um livro muito fininho, muito pequenininho mesmo. E eu fui assim ler meio desconfiada, juro pra vocês, porque eu pensei, gente, não pode ser tudo isso que as pessoas falam. E aí eu fui ler o livro assim meio, vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. E eu gostei muito desse livro, gostei muito, muito mesmo desse livro. É um livro que fala essencialmente sobre a infância e sobre o crescimento. É difícil explicar pra vocês exatamente qual é a história desse livro, porque o livro envolve muita magia. O livro envolve muitos elementos que a gente tenta explicar e não funcionam muito bem, mas que o Neil Gaiman explora aqui em poucas páginas de um jeito que você mergulha completamente no universo desse livro. No iniciozinho do livro, o personagem principal, ele já é mais velho e ele volta para a cidade natal dele para o enterro do pai. E aí ele tem vontade de revisitar uma casa da infância dele. Só que quando ele vai revisitar essa casa da infância dele, ele começa a reviver também todos esses momentos da infância que ele acabou já esquecendo. E aí que a gente descobre a história principal do livro. E assim, o que eu posso dizer é o seguinte, existem alguns personagens aqui que eles são extremamente sábios.
São personagens que a gente não sabe ao certo que idade eles têm, mas a gente sabe que eles não têm uma idade humana normal. Eles fazem parte de uma família ancestral que tem uma história que até precede a chegada na própria Terra. Então, a forma como essa família vê o mundo, eu achei muito interessante, porque coloca em perspectiva essas grandes diferenças que a gente estabelece entre a infância e a idade adulta. Então, o personagem principal, ele começa a relembrar como ele acreditava nos adultos como pessoas seguras, como pessoas fortes, como pessoas sempre bem resolvidas. E o quanto isso não era verdade. O quanto as diferenças que se estabelecem entre a infância e a idade adulta, na verdade, são muito poucas. Uma das passagens mais bonitas que eu achei nesse livro, eu vou ler aqui pra vocês, eu marquei no Scooby, é quando uma das personagens fala assim: eu vou dizer uma coisa importante pra você. Os adultos também não se parecem com adultos por dentro. Por fora, são grandes e desatenciosos e sempre sabem o que estão fazendo. Por dentro, eles se parecem com o que sempre foram, com o que eram quando tinham a sua idade. A verdade é que não existem adultos, nenhum no mundo inteirinho. E eu achei isso muito, muito bonito. Eu lembro que quando eu falei sobre O Pequeno Príncipe, eu comentei que uma das coisas que me faz não gostar muito de O Pequeno Príncipe, e sim, eu lembro que isso gerou um pouco de polêmica na sessão de comentários, é que eu acho que cria uma certa inimizade, vamos dizer assim, entre a criança e o adulto. Como se o adulto tivesse o tempo todo que revisitar a criança e a criança não quisesse deixar de ser criança. Então aquela velha síndrome do Peter Pan. Já em Uma Oceano no Fim do Caminho, ele traz uma visão da infância que se parece muito mais com a minha própria visão da infância, que é: a gente nunca deixa de ser criança totalmente, porque o adulto, na verdade, ele é uma farsa. A gente tenta fingir que a gente é adulto, que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente tem muito claro os nossos sentimentos e os nossos desejos e as nossas vontades, mas a verdade é que a gente está o tempo todo fracassando nisso, a gente está o tempo todo naufragando. E o tempo todo a gente revisita aqueles mesmos sentimentos que a gente tinha na infância, de medo, de incerteza, de procurar um referencial, de alguém que saiba o que está fazendo. E eu acho que isso cria um vínculo muito, muito bonito entre a infância e a idade adulta, como se fossem, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Então esse sentimento que a gente tem de que são coisas completamente diferentes, de que nós somos pessoas completamente diferentes, nesse livro aqui ele coloca isso por terra. Eu gostei muito desse livro, eu não esperava gostar tanto. Como eu falei pra vocês, eu tava meio desconfiada do que as pessoas andavam falando sobre esse livro. Mas a verdade é que eu fiquei bem, bem impressionada mesmo. E é um livro que eu pretendo guardar aqui em casa pra releitura em breve, porque eu sei que é um livro que, assim, eu li, mas que eu ainda posso tirar muito mais desse livro com uma releitura. Eu gostei muito da forma como o Neil Gaiman escreve. Eu tinha lido Sandman já, né, dele, mas não é a mesma coisa, porque aqui realmente você tem uma prosa mais fluida, então deu pra perceber melhor o estilo dele. E assim, adorei mesmo esse livro, mesmo. O outro livro que eu li também em novembro foi Surpreendente, do Maurício Gomide. Esse livro aqui foi enviado pra mim pela Intrínseca e acabou que aqui em Salvador teve uma sessão de autógrafos do Maurício Gomide. Ele é brasileiro, então ele até autografou aqui o meu livro pra mim. Eu, infelizmente, gostaria de ter apreciado essa leitura, mas a verdade é que eu não gostei desse livro. Eu achei que o Maurício Gomide é muito simpático, eu gostei muito de tudo que ele disse na palestra. Uma das coisas que eu mais gostei que ele falou foi assim: gente, vocês acham que a literatura estrangeira é sempre melhor, sempre superior à literatura brasileira, mas vocês esquecem que o que chega no Brasil já foi filtrado. O que chega no Brasil é o que deu certo lá fora. Então é muito mais fácil você gostar de um livro estrangeiro, porque ele já passou por um controle de qualidade do mundo inteiro quando ele chega aqui no Brasil traduzido para o português. E eu acho que ele tem toda a razão quando ele fala isso.
Ele é extremamente simpático, o Maurício Gomide, mas infelizmente esse livro aqui eu não gostei nem um pouco. Pra mim, o principal defeito dele, que foi o que me fez me afastar completamente assim, da história do livro, é que os diálogos desse livro, pra mim, me pareceram completamente forçados. Eu lia os diálogos e eu pensava, ninguém fala assim. Ou se alguém fala assim, soa teatralizado, soa forçado. Não me parece que uma conversa natural entre pessoas flua da forma como é apresentada aqui nesse livro. Então eu acabei não gostando muito da leitura. O Maurício Gomide tem muitos outros livros, se eu não me engano, mais 4 outros livros publicados. Talvez os outros sejam superiores a esse, eu não sei, eu não li mais nada dele. Vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham, se vocês acham que é uma questão desse livro, mas eu realmente não consegui gostar dessa leitura aqui. E os 2 outros livros que eu li também em novembro, eu não queria comentar agora, eu só vou comentar com vocês que eu li, mas eu não quero comentar agora porque eu quero gravar vídeo só pra eles. O primeiro foi Franny e Zoe, do Salinger. Esse aqui era um livro que eu já tava querendo ler há bastante tempo. Quem acompanha o canal sabe que O Apanhador no Campo de Centeio é um dos meus livros favoritos. Só que Franny e Zoe é um livro que aqui no Brasil é meio difícil de conseguir. Esse livro aqui é da editora Relógio d'Água, eu tive que importar ele de Portugal, então é uma edição portuguesa. O vocabulário eu não tive muita dificuldade, mas uma ou outra palavrinha eu tive que pesquisar no dicionário de português de Portugal para saber o significado, mas em geral eu não tive muita dificuldade. A gente tem um certo estranhamento por causa de algumas coisas que a gente não usa, mas não é nada que comprometa o entendimento do texto. Foi um livro que eu, assim, amei mesmo. Mas eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro, muita coisa mesmo pra falar sobre esse livro, e eu não vou ter tempo de fazer isso aqui, então eu quero gravar um vídeo só pra ele. E o outro livro também que eu li, que eu quero fazer vídeo só pra ele, que tá relacionado, é Salinger, é a biografia de Salinger. Esse livro aqui foi um livro que eu passei boa parte do mês de novembro lendo, um livro bem extenso. E esse livro me trouxe uma série de questionamentos, uma série de sentimentos. Eu preciso também gravar um vídeo só pra ele, porque eu realmente tenho muito pra dizer e muito pra conversar com vocês. Eu queria perguntar pra vocês muita coisa sobre esse livro, porque eu queria saber se são coisas que eu penso sozinha, se são coisas que vocês concordam. Eu coloquei muita coisa em perspectiva depois de ter lido esse livro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vem mais vídeos por aí, eu espero, mais organizados em cronograma, e um beijo e até o próximo.